Olha, são 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan, com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá, nesse fim de semana aqui, segunda-feira, dia 22 de abril. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Marcele Farias. Ela é promotora de justiça. Bom dia, Marcele, tudo bem, querida? Como vai? Seja bem-vinda. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte Jovem Pan. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, com o Nestor, com o Vinícius. Muito bem. Eu estou com um problema no seu áudio. Eu estou tentando achar aqui qual que é. Vou ligar todos. É Faria ou Farias? Faria. Faria. Muito bem. Era só para testar o seu áudio, eu não consegui achar aqui até agora. Marcelo, vamos para o nosso tema hoje aqui. A gente teve um crime de onda aí. Dois menores e um maior de idade acabaram assassinando motoristas de aplicativo. E isso gerou muito debate na sociedade. Muito debate. Até pela questão de ser revelado que eles sentiram prazer naquilo, né? Não foi só um assassino, não foi só um latrocínio comum. E estamos falando de pessoas que não atingiram a maioridade, né? Um menino de 17 que tinha já se envolvido num outro, perdido um irmão na reação de um assalto, com a ideia de hoje quem ganha é o bandido, não é a vítima. Hoje nós vamos ganhar, então eu vou matar. E confessou que o motorista, o pobre motorista, quando pediu pela vida, fez crescer nele a vontade de matar. E depois eles estavam com a ideia de matar um por dia. É um tipo de crime que choca muito. Estamos falando de pessoas. Tem um de 15. Um menino de 15 não dá para dizer que é um cara que. Nós já tivemos 15 anos, caramba. A gente sabe como pensa uma pessoa de 15 anos. Nada do que você está imaginando ali seria exatamente aquilo que você vai levar para o resto da vida. E uma atitude nessa idade reflete, sim. E nesses casos, muito mais. E aí tivemos vários debates. Tivemos vários debates no sentido de, primeiro, leis frouxas, que já é uma tecla que vem sendo batida, inclusive, por gente da política, e não estamos falando de vereadores que acompanham agora. O governador do estado, que não está em campanha, já tem há muito tempo esse mote, volta e meia, ele bate lá. Agora, inclusive, pedindo para que as leis sejam feitas nos estados. Como tem muitas coisas abordadas por conta desse crime, eu vou começar por isso. As leis são frouxas? E o que você pensa sobre os estados fazer suas próprias leis? Bom dia a todos, né? Eu quero, na minha compreensão, né? Na minha atividade como promotora de justiça, eu compreendo que o Estado brasileiro ainda não cumpriu a promessa constitucional de garantir uma sociedade digna, justa e solidária. E aí você me pergunta, as leis são frouxas? Será que nós estamos aplicando de forma correta a nossa legislação? Então, eu acho que a pergunta, ela, primeiro, vamos aplicar o que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, nos proporciona. Quando nós aplicarmos o que foi prometido da forma adequada, proporcional e justa, aí sim nós vamos ter essa resposta, se as leis são frouxas ou não. O que acontece hoje, não há investigação em crime de homicídio. O Brasil é campeão mundial de crime de homicídio. A Organização Mundial de Saúde, Paulo, fala que se o Estado tiver 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, ele está vivendo em guerra. O Brasil ultrapassa a faixa de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, qual é a resposta estatal para esse crime hediondo, esse crime que afeta, que causa tragédias sociais, que é o crime de homicídio? A resposta estatal, o Código Penal estabelece de 12 a 30 anos. É a pena de crime de homicídios. E de que forma nós estamos aplicando isso? O Estado está dando uma resposta proporcional, adequada e rápida? Célere e razoável? Ainda não. Então, nós temos muito que evoluir como sistema de justiça para aplicar o nosso ordenamento jurídico em vigor, para aí sim chegar a uma discussão que, por enquanto,
e de acordo com a Constituição da República, é proibida no Estado brasileiro. Porque o Brasil tem um compromisso internacional de não se restabelecer a pena de morte. Tá. Vamos colocar que é um outro viés aqui. Né? Claro. Nós estamos falando o seguinte, que as leis brasileiras e o código não é aplicado. Culpa de quem? Vamos lá agora. Vamos para a solução. O que falta para ser aplicado? O que falta para essas leis serem executadas a contento conforme se não chegar numa posição em que não precisaríamos ninguém dizendo que as leis são frouxas. Por quê? Porque as leis que temos estão sendo aplicadas de acordo com aquilo para que elas foram criadas. Eu compreendo, só para contextualizar os ouvintes. Pois não, claro. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Salles Pimentas versus Brasil, e nessa condenação a Corte fala: o Brasil sofre um problema de impunidade estrutural. O Brasil não dá uma resposta adequada às graves violações de direitos humanos, especialmente de homicídio. Então, de que forma? Nós estamos vivendo um mutirão mais júris. Olha a situação. A pessoa sai condenada de um crime de homicídio com pena maior de 15 anos e ela não sai presa do plenário. Por quê? Nós temos um Código de Processo Penal, ele foi alterado recentemente em 2019 e prevê, se a pena for maior, acima de 15 anos, é obrigatório que o acusado condenado a pena 15 anos tem que se recolher preso. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não aplica essa lei, porque acha que o Supremo tem que decidir se essa lei é constitucional ou não. Mas a lei está em vigor. Você compreende? Então, a sensação que hoje nós temos é muito obrigada a oportunidade de falar aqui. Porque nós, como os promotores de justiça, como integrantes da sociedade, como corpo de jurados, os jurados estão ali, eles condenam por crime de homicídio e se vê o acusado que acabou de ser condenado sair livre com eles do plenário, no ponto de ônibus, vez ou outra pela mesma porta do fórum. Então, compreende que até para os próprios jurados e para a própria sociedade, especialmente para os familiares da vítima, que esperam esse julgamento para poder vivenciar o seu luto, compreender, eles olham para mim e falam assim: ué, mas não condenou? Como é que ele está saindo solto? Então, é uma discussão. Fidelis. Olha, eu sabia que ia ser boa entrevista, viu? Porque a minha conterrânea aqui é fera e ela não é de hoje que ela tem respondido na profissão e quando está no meio de comunicação, na imprensa, escrita ou falada, essa claridade de orientação, de opinião, e ela tem coragem de colocar sua opinião e nem sempre é como a maioria, isso é muito legal, né? Promotora de justiça. E hoje se diz que nós precisamos de leis mais duras, nós precisamos de prisão perpétua. Bandido bom é bandido com pena de morte. Eu queria saber da sua... Cumprida. Hã? Pena de morte cumprida. Cumprida, morto, eletrocutado, seja lá o que for. Então, assim, gostaria de ouvir sua opinião a respeito dessa situação. Obrigada, Nestor, meu conterrâneo, meu amigo. Conheço Nestor há muito tempo. Nadadora, ela é maratonista do mar. Ah, tem essa aí? Opa, tem. tá vendo? Não, a gente tenta. Então, quando eu vejo Paulo Nestor Vinícius, um deputado eleito, legitimado, um governador legitimado, clamar por pena de morte, eu fico assustada. Porque no momento que eles tomam posse, eles fazem um compromisso de respeitar a Constituição. E a Constituição da República, ela veda qualquer discussão em relação à pena de morte. Então, discutir um legitimado representante do povo, discutir pena de morte no Brasil é não observar o texto constitucional. É uma ruptura do Estado brasileiro. Então, primeiro me assusta, porque é um compromisso constitucional. Segundo, o que esse deputado, esse governador, esse prefeito, esse vereador
tem feito para, por exemplo, garantir a aplicação da norma que está em vigor, o ordenamento atual? Mato Grosso não tem presídio, sofre com isso. Então, o discurso que se tem, Paulo, porque além do que a pena a ser cumprida pelo violador do direito, ele tem que ser uma pena digna, porque a promessa constitucional é que o Brasil se fundamenta na dignidade da pessoa humana. Ora, se há problema de acolhimento, de recebimento desses violadores, de forma que eles saiam desse sistema carcerário melhor e que possa conviver a sociedade, por que não construir presídio? Porque se nós cumprirmos todos os mandados de prisão que estão em aberto hoje no estado de Mato Grosso, precisa construir mais 10 presídios. Então, qual que é a discussão? Então, nós vamos deixar de punir homicida porque não tem presídio? Não. Primeiro, vamos resolver o problema do estabelecimento carcerário para que nós possamos aplicar a pena da forma proporcional, justa e adequada no rigor da lei. A lei é rigorosa. É que nós estamos deixando de aplicar a lei por problemas estruturais. Essa é a questão. Mais um outro ponto, muito discutido semana passada, etc. E tal, desde que infelizmente 3 pessoas perderam a vida, e aí essa discussão foi fomentada. E não precisaria, talvez, acho que a gente não precisa perder mais ninguém para ter essa discussão. A gente pode discutir isso tranquilamente em qualquer ponto. A eficácia do sistema penitenciário, a recuperação das pessoas, a reeducação, nós chamamos de reeducandos. Há quem diga que é próximo a zero, pelo contrário, inclusive. Não só que não reeduca, como transforma a pessoa em algo pior do que era quando entrou. Essa foi uma tecla recorrente semana toda. Inclusive, esses meninos não têm mais recuperação. É porque, inclusive, vão ser piorados agora no tempo que estão presos. Sobre a ineficácia do sistema de recuperação que nós temos, ele é realmente ineficiente? E se é, por quê? Eu acho assim, ineficiente de que forma? Primeiro nós temos que separar 2 coisas, na minha compreensão. O direito penal não é para recuperar ninguém, o direito penal é para punir. Tá? Então, fazer um programa para que essas pessoas condenadas elas possam se recuperar e reintegrar socialmente é um outro momento. E isso cabe ao Estado, não ao direito penal. Então, nós estamos discutindo 2 coisas. Quer ver um exemplo como o direito penal não é para ressocializar ninguém? Nós temos pessoas fraudadoras de licitação, com ações de corrupção, formadas na Sorbonne, formadas na USP. Há necessidade de ressocializar essas pessoas? Não, a gente quer punição. Porque direito penal é para punir. Porque essas pessoas são ultra socializadas. Elas estão nas sociedades, elas possuem conhecimento, elas sabem o que é certo e o que é errado. Você vai explicar para um médico que matou a mulher, um médico que matou a mulher que não pode matar? Precisa socializá-lo? Falar, olha, não pode matar. Então, direito penal para punir. Acontece que o Estado que se compromete com a dignidade tem que entregar a esse condenado uma pena digna. E essa é a falha. E isso não é do direito penal. Então, primeiro vamos aplicar uma pena digna para que ele consiga sua autonomia de se reintegrar. Agora, nós teremos condenados, punidos, que não vai conseguir se ressocializar. Porque ou por problemas, distúrbios comportamentais, e aí caberia ao Estado. Será que ele pode ser reintegrado à sociedade? Na Alemanha, que é um país, né, que respeita os direitos sociais e democráticos, há medidas de segurança para aquelas pessoas que comprovadamente não conseguem se reintegrar à sociedade. Então, mesmo após a pena cumprida. Mesmo após a pena cumprida. E é um Estado que respeita os direitos humanos. Então nós temos que... Porque nós compreendemos
Por exemplo, nós temos condenados no sistema penitenciário hoje há mais de 100 anos, 150 anos. Eles não vão cumprir mais de 30. Meninos de 20 anos vão sair com 50, ainda praticando crime. Será que eles poderiam sair? Então não seria... antes da pena de morte, a gente não poderia resgatar o sistema binário, duplo binário? De verificar se aquela pessoa realmente vai poder reintegrar a sociedade ou não. Então, assim, são 2 momentos. Então, nós precisamos punir, porque pena é castigo, pena é exemplo. Você não pode violar um direito do outro, porque o Estado tem que ser certa, adequada e proporcional. Que forma que vai cumprir essa pena? É com dignidade. Então, o Estado, no momento que ele aplica essa pena com dignidade, ele pode cobrar a ressocialização ou não. Então, são 2 momentos. E eu fico, assim, muito preocupada quando une uma coisa só. Porque são 2 coisas diferentes, 2 momentos diferentes. Nós não podemos dar ao direito penal uma função que não é do direito penal. Senão, o direito penal vai ser frustrado. A sociedade vai ficar frustrada e aí vai gerar a barbárie. O que é a barbárie? Fazer justiça com as próprias mãos. Quando o cidadão acha que ele pode ter justiça, pode realizar a justiça com as próprias mãos, é que ele já não acredita nas instituições do Estado democrático. E aí esgarça a democracia. E é um momento perigoso. Vinícius. Muito bem, bom dia, Marcele. Bom dia. Prazer te conhecer. Aqui, obrigado pela aceitação do convite e parabéns, Nestor, aí pela indicação, né? Que é ele que indicou você, né? Que Diz bom. que a régua se não for de Cáceres, ele não convida. Obrigada. A gente de Cáceres, nós somos um clã. Tem essa. Eu vou pedir cidadania cacerense. Eu vou procurar um vereador lá, né? Uma vereadora, né? Para conseguir a cidadania cacerense. Mas o que eu quero te perguntar, assim, quando você fala em 2 momentos, Marcelo, assim, mas tem que ser simultâneo, né? Acho que você fala 2 funções, né? Porque, assim, durante a pena tem que se ter a ressocialização ao mesmo tempo. Tanto que tem a Fundação Nova Chance, tem a progressão de regime, né? A cada 3 dias trabalhados ou estudados, importante lembrar, tá? Do estudo também, né? A cada 3 dias trabalhados ou estudados tem abatimento de 1 dia de pena. Como é que você vê essas outras políticas públicas aí, né? Por exemplo, da Fundação Nova Chance de ressocialização? Eu atuo em homicídio, né? E a Constituição, ela fala assim: os crimes hediondos, está no artigo 5º, são inafiançáveis, não cabe indulto, graça, anistia, nada. Isso estava no texto constitucional. E nesse mesmo texto constitucional dizia assim, Vinícius: aos crimes, a lei garantirá o sistema de execução penal, a progressão de regime. E nós tínhamos uma lei que não admitia progressão de regime para crimes hediondos. E essa lei foi tida como... Eu trabalhei como... Eu sou promotora de justiça desde 2003. Até 2008 não tinha progressão de regimes em crimes hediondos. Então, e quando que mudou? Nós precisamos... Olha, eu estou falando aqui para uma plateia, né, para um público imenso. Nós precisamos ser paramos de ser ingênuos. Sempre quando há um laxismo penal, quando há um benefício, é para resolver um problema de carceragem. Em 2008, está lotado o presídio. Então, vamos garantir progressão de regime a crimes hediondos. E na década de 90, lotados os presídios, vamos estabelecer uma lei para crimes de menor potencial ofensivo. Nós estamos em 2020, 2021. Tá um problema carcerário novamente, sempre para justificar o problema carcerário. Vamos estabelecer o acordo de não persecução penal. Então, todas as vezes, para resolver um problema de aplicação da pena, deixa de recrudescer a lei que pune. Então, tá vendo que nós estamos ao inverso? Então, sempre, todas as vezes, se vocês pegarem o marco dessas leis, desses entendimentos jurisprudenciais, vocês vão perceber, há um boom no sistema carcerário, vão ajeitar uma forma de liberar. E nunca uma forma de construir estabelecimentos carcerários dignos e que comportem uma segunda chance, que comportem um estudo,
que comportem uma socialização. Por quê? As pessoas que praticam crimes, elas têm... Isso é complexo. Eles não praticam crimes porque eles não possuem poder econômico. Isso, aliás, é de um preconceito absurdo. A maioria das pessoas que estão em áreas marginais, elas são ordeiras e trabalhadoras. Falar que não tem dinheiro e por isso pratica crime é um preconceito. O crime é perpetrado em todas as classes sociais, só que a classe mais alta pratica um outro tipo de crime. E por isso que esses crimes mais violentos acometem especialmente o homicídio, as vítimas são também de classes baixas, de classes menos favorecidas. Então, veja, o pobre, ele paga com a vida. O rico paga com patrimônio. Então, todas as classes praticam crime. Mas os crimes perpetrados por uma classe com menos estudos, com menos condições, é mais violento. E, portanto, esses crimes tendem a ser, de uma forma mais severa, punida. Agora, como que eu vejo o sistema carcerário? Eu acho que tem como resolver. Tem como resolver. De que forma? Criando estabelecimentos carcerários dignos. Isso, aliás, é um compromisso do Estado brasileiro. Então, precisa. Atualmente, tem pouco. O semiaberto não funciona. Todo mundo usa a tornozeleira. Não tem como controlar. Não tem semiaberto, Mato Grosso. Não tem semiaberto em Mato acabou. Grosso. Então, assim, e nós estamos discutindo, nós estamos vendo os políticos de Mato Grosso bradando a pena de morte sem que se estabeleça o que eles deveriam fazer. É o sistema fechado, sistema semiaberto, sistema aberto. Não tem no Mato Grosso. Então, vamos discutir primeiro a progressão de regime em Mato Grosso. Porque nós fazemos um pacto de mediocridade. Nós colocamos tornozeleira nas pessoas que não deveriam estar tornozelados. As pessoas hoje em dia, Paulo, assaltam com tornozeleira. Eles batem na tornozeleira e falam assim, ó, passa aí o celular. Então, assim, a tornozeleira... virou uma arma. Virou uma arma. Virou marketing. Virou marketing. Então, assim, nós precisamos resolver primeiro. O Estado primeiro tem uma coisa para resolver, o sistema carcerário mato-grossense. Depois nós vamos discutir o recrudescimento da pena. Então, mas dentro disso, Marcela, assim, por exemplo, homicídios, que é a tua especialidade, né? É minoria, né? Ontem eu estava vendo esses dados, a maioria é crime contra o patrimônio, né? 37% parece da população carcerária no Brasil. Roubo e furto, roubo de celular, de carro, enfim. E 39% drogas, né? Só arredondando, 24% são crimes mais graves, né? Sequestro, homicídio, enfim. E a questão das facções, né? Que quanto mais gente lá dentro, mais base ali, mais operariado, mais força de trabalho para as facções, né? Como é que você vê isso, esse fortalecimento das facções? O fortalecimento das facções é uma prova que o Estado está indo em lado errado. Está tomando rumo equivocado. Porque se o Estado aceita... Mas é colocado na fraqueza das leis. Será? É colocado assim, olha, eles estão crescendo nisso. Teve o Sandro Louco está há 29 anos na cadeia, não sei o que tem, o comando não sei o que, só cresceu nesse período. Paulo, olha como nós vamos de novo para o sistema carcerário. Como é que o Sandro Louco, preso dentro do Estado, pode ter essa articulação? Quem que está falhando? É a lei que determinou que ele ficasse preso? Ou o sistema carcerário que está aceitando que ele tenha essa liderança, essa influência e essa ação de dentro do estabelecimento do Estado? Então, quem está falhando? É a lei que já puniu ele há 100 anos, não sei quanto tempo de pena tem o Sandro Louco, ou é o sistema carcerário que ainda ele preso, ele tem liderança, ele tem ação e ele tem ordem de comando? Onde é que está a falha? Então, eu insisto, a falha no cumprimento da pena não é no recrudescimento da lei penal, é no cumprimento da pena. Você exemplificou bem essa questão com relação à pessoa que é condenada a 15 ou mais anos de prisão e sai junto com o advogado dele e às vezes passa pela porta de entrada lá do fórum, na saída, cruza com os parentes da pessoa que ele matou, né? Na saída, tá? Todo mundo junto. Você exemplificou bem isso. Mas a gente está tendo essa discussão, ela já vem torta
por conta da falta de entendimento que a população tem de como a legislação é aplicada, como funciona o judiciário. E aí, você tem, por exemplo, vou pegar o último fato, tá? O último, que foi, inclusive, uma alavanca para o governador nessa questão dessa luta aí por leis mais duras, inclusive próprias de cada estado, né? Resolvemos aqui nossos problemas de acordo com as leis que necessitaremos ou necessitamos e não temos. Que foi a questão do juiz lá que liberou 2 pessoas que traficaram lá, estavam com uma caminhonete com 300 ou 400 quilos de cocaína, questão de 10 quilos ou 2 arrobas, que arroba está na moda falar agora também, né? Tanto faz, estamos falando de centenas de quilos, aí tanto faz, uma mais, uma menos. E aí faz sentido. E aí, para quem não conhece, isso faz o maior sentido do mundo. Olha só. Mas o teu exemplo do cara que foi condenado a 15 anos e foi embora junto com o advogado dele, também. Quer dizer, se por um lado existe a lei que ele não deveria sair, está saindo por quê? Temos que dar uma peneirada no judiciário, nas ações? Nós temos que rever isso? Ou não é de má fé que o juiz faz isso? Ele faz por quê? Então, olha, eu quero até falar aqui que eu confio no Poder Judiciário de Mato Grosso, trabalho com juízes muito vocacionados, comprometidos com o ideal de justiça, mas nós temos o entendimento dos tribunais superiores e que vem de cima para baixo. Né? Essa discussão, se é constitucional ou não, o 492, inciso 2, e a linha E do Código de Processo Penal, que é a que determina a prisão de 15 anos, é uma discussão que está sendo feita em tribunais superiores. Não é aqui. O Judiciário de Mato Grosso não aplica, mas a discussão é em cima. Então, os juízes compreendem da seguinte forma, pelo menos os que insistem em não aplicar a pena diretamente. Mas isso está sendo discutido no STF. O tal do trânsito em julgado. O trânsito em julgado, e nesse caso é a constitucionalidade do artigo ou não. E perceba, Paulo, que bom que eu tenho essa oportunidade para falar. Quem é o homem mais poderoso do Brasil? Quem é a pessoa mais poderosa do Brasil? Vocês já pararam para pensar? Ouvintes. Não é o presidente da República, é o presidente do STF. É ele que pauta a ordem do julgamento. Olha o poder que ele tem. Tudo que está sendo discutido no Brasil é o presidente do STF que determina que dia que vai ao julgamento. Então há até esse questionamento da constitucionalidade. Nós somos um ordenamento jurídico pautado no rigor da lei. Quem decide se a lei tem valor ou não, se é aplicável ou não, é o Supremo Tribunal Federal. E quem determina a pauta desse julgamento, o dia, quando, a hora, em que plenário que vai, é o presidente do STF. Olha o poder que essa pessoa tem. Então, até isso nós precisamos pensar. Mas, voltando ao caso dos 400 quilos de cocaína, né? 420, era pasta base, né? Era pasta base. 420, era pasta base de cocaína. Era pasta base. É um absurdo total. Tráfico de entorpecente, ele é um crime inafiançável, de acordo com a Constituição da República. Agora, perceba esse contorcionismo jurídico para soltar traficante. É contorcionismo para soltar traficante. Se a Constituição fala que o tráfico ilícito de entorpecente é inafiançável, o que é isso? Isso está no texto constitucional. Não vai sair nem diante pagamento de fiança. Eu não sei em que momento a jurisprudência fala, mas ele pode sair mesmo se não pagar. A Constituição determina, tráfico ilícito de entorpecente não sai solto nem se pagar. Aí o judiciário faz um contorcionismo jurídico, aí é uma crítica ao judiciário. Um contorcionismo jurídico falando assim, não, mas e se ele não tiver dinheiro para pagar? Ele vai sair assim mesmo. Em que momento essa interpretação foi totalmente contrária ao texto constitucional e todo mundo aceita, replica, estuda e a academia chancela. A academia que eu digo as universidades. As universidades chancelam. Cadê o compromisso das universidades? E aqui eu chamo toda a classe acadêmica e se estabelecer um direito que a sociedade quer. E não, nós importamos teses europeias
em tiras, só no que nos favorece. E aí nós fazemos isso como uma certeza para, literalmente, contorcionismo jurídico para soltar bandido. Desculpa a terminologia que eu usei, mas é isso que nós vivenciamos, infelizmente. Olha, 8 horas em ponto. Hoje eu vou pedir licença para mim mesmo para levar um pouquinho mais para frente. Essa discussão tá fantástica a discussão aqui, e a gente precisa dessas luzes nessas discussões. Hoje nós estamos vivendo um momento muito perigoso. Nesse assassinato mesmo, aconteceu alguma entrevista com algumas pessoas que estavam ali, né? Num evento que estavam fazendo uma passeata, etc. e tal. E aí, você viu ali uma seletividade jurídica impressionante. Tinha gente, eu não vou colocar aqui todos, né? 2 ou 3, que falaram com a imprensa, inclusive, né? Fora os que não falaram, mas pensam. E quero tirar desse local aí, dessas falas, a presidente do sindicato, a Solange, que não falou isso. A pessoa dizendo assim, ao invés de elogiar o trabalho da polícia, que em 3, 4 dias resolveu o problema, solucionou, né? Tá aqui os executores estão agora presos. Vamos ver o que o comando vai fazer agora. Isso não foi criado ali. Não nasceu ali. Isso vem já tem algum tempo. É o tal do salve. A filha que bate na mãe porque está drogada, vai lá o comando, dá um pau na menina. Manda para o hospital. A população gosta dessa punição, né? Assim como se fosse uma condenação divina, né? Deus te castigou. Tá vendo? Você pagou o que você fez. A população sente a falta de ver a punição. Ele vê o mal feito e não vê a punição. E aí ele apela para qualquer um, inclusive para bandido. Olha o momento que nós estamos, eu acho perigosíssimo. Então, eu quero até esclarecer para a população que quando o comando não gosta que o marido mata a mulher, bate na mulher, ou que pratiquem pequenos furtos, é porque se houver alguma violência doméstica naquela localidade, a polícia vai intervir. Por comando não é interessante ter a polícia atrapalhando o movimento de tráfico de droga deles no local. Então a população não sejam ingênuos. Por favor, população de Mato Grosso, não seja ingênua. Mas ele viu a punição que ele estava querendo ver. Pois é. Então, aí que tá. O Estado falha. Se o Estado punisse de uma forma rápida, célere, e não aceitasse essas liberdades provisórias concedidas, mesmo contra o texto constitucional, não teria esse Estado paralelo a se fazer justiça. Mas, população, o comando ou a facção que atua na sua comunidade, ela repreende pequenos delitos, não é porque ela se insurge contra a violência, não. É para que não haja polícia e Estado agindo naquela localidade. Não pode roubar na quebrada, é para a polícia não vir aqui atrás de coisinha. Exatamente. Porque atrapalha a comercialização, a economia e o trabalho Mas dele. ele se julga beneficiado. Sim, claro. E nós não vamos entender que se julga beneficiado? Isso significa tudo que nós estamos falando aqui. O Estado está falhando na punição das graves violações de direitos humanos. Não tem nada a ver com o endurecimento de leis. Eu acho que as leis, do jeito que estão estabelecidas no Brasil, elas são necessárias e suficientes para repreender essas condutas. Elas precisam ser melhor aplicadas e melhor executadas. E mais uma vez, Paulo, minha última fala aqui. Pena de morte é contrária ao compromisso constitucional do Estado brasileiro. Quero agradecer aqui muito pela excelente entrevista, por ter aceitado o convite do nosso amigo de bancada e colega de bancada aqui, o Nestor Fidelis. Dizer que lhe incomodaremos mais vezes. Com certeza iremos lhe chamar em outras oportunidades.
Marcele Faria, promotora de justiça, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, é uma honra e estou à disposição para futuros embates. Obrigada. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Nestor.